A mensagem de hoje é um conselho bíblico, um conselho apostólico, um conselho que, se eu fosse você, eu prestava atenção. Não conheça ninguém segundo a carne. Você pode aconselhar essa pessoa do teu lado aí? Diga a ela aí, não conheça a ninguém segundo a carne. Pastor, por quê? Porque não convém. Não te convém conhecer ninguém segundo a carne. Por quê? Porque Deus não quer que você se decepcione com ninguém. E quando você conhece alguém segundo a carne, você vai acabar se decepcionando. Por isso é que a palavra que pregamos é para o Espírito. A palavra que pregamos não é para usos e costumes. A palavra que a gente prega é para alcançar você, lá no teu íntimo, né? Pastor, por quê? Porque a humanidade falhou. Diga assim bem alto, a humanidade falhou. Mas falhou porque quis falhar? Não. Por que a humanidade falhou? Nem isso dependeu da gente. Por que falhou? Porque a humanidade, ou seja, nós todos, fomos programados para falhar. Evidências, Gálatas 5,17. Vai uma. Primeira. Gálatas 5,17. Você é composto de duas naturezas. Eu tenho em mim duas naturezas. A natureza espiritual e a natureza carnal. Uma vem de Deus, outra vem do diabo. Você é descendente de Deus no espírito e descendente do diabo na carne. Quantos são maduros o suficiente para receber essa palavra? Então, você está composto dessas duas naturezas, vestido por essa natureza humana, espírito vestido por carne, e a Bíblia é muito clara, Deus não enganou ninguém. As obras da carne são conhecidas, não estão escondidas, não está enganando ninguém, são conhecidas, são manifestas. E são o quê? Prostituição, lascívia, impureza, idolatria, feitiçaria, glutonaria, Não tem ninguém bonzinho aqui. Na carne aqui está todo mundo bandido e bandida. Por quê? Porque a Bíblia diz que o desejo da tua carne é contra o desejo do teu espírito. E isso está em ti e em mim. O desejo da carne é contra o espírito e o desejo do espírito é contra a carne. E estes são opostos entre si, justamente de propósito, para que não faça o que você quer. Porque o que você quer é agradar a Deus. Mas Deus não quer que você o agrade 100%. Você quer. Mas Deus disse assim, eu vou colocar eles num vaso de barro ruim, cheio de defeito, e vou colocar neles a minha identidade pura, santa, sem mancha e sem ruga, imaculada, e vou colocar eles lá naquele planeta azul, cheio de água, para eles poderem desenvolver a vida deles ali, e eu sei que eles vão querer me agradar 100%, mas como eles vão estar vestidos por um corpo tão ruim, eles não vão conseguir, e eu vou me divertir com isso. Não parece que foi isso que Deus fez? Caramba! Quer dizer que a ciência que estava oculta revela que você é um espírito vivendo dentro de um corpo de carne, oposto a você, e você oposto à tua carne, para que você não faça aquilo que você quer? É exatamente isso. Romanos 7,18. Veja aí o que diz. Se você trouxe Bíblia, me acompanhe. Se não trouxe, anote, por favor, que é importante você saber essas evidências. Porque isso estava oculto. Isso estava oculto há muito tempo atrás.
Agora não. Agora, a partir que Deus levantou o apóstolo José Luiz, está revelado, não está mais oculto. Eu sei que em mim, isto é, na minha identidade humana, não mora o bem. Porque eu quero fazer o bem. Querer o bem está em mim. Mas fazer o bem dá ruim. Como diz aí. Dá problema fazer o bem. Eu quero fazer. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer o correto sempre. Eu quero agradar a Deus em todos os aspectos, com meus filhos, com a minha família, no meu trabalho, no ministério, em todo lugar. Mas às vezes eu não consigo. Por que eu não consigo? Eu já falei, por causa de Gálatas 5,17, porque você está vestido de uma natureza oposta. Então, quando a gente começa a querer conhecer alguém segundo a carne, se prepare para se decepcionar. Se você é teimoso, se você é teimosa, se prepare para se decepcionar. Porque esta pessoa que você se relaciona na carne é um perfeito diabo, com D minúsculo, diabolos, gênero carne, gênero humano, falha, erra, tropeça. Portanto, meus irmãos amados, para a gente exercer o ministério que nos foi dado, que se chama Ministério da Reconciliação, você tem que repetir com esse ou com essa, com o teu próximo, sabe? Aquilo que Deus já fez contigo. O que Deus fez contigo? Atravessou esse véu e te conheceu em espírito. Não se importou com os teus erros. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta mais os pecados e transgressões de ninguém. Se você quiser exercer o ministério da reconciliação com o teu próximo, você tem que fazer exatamente o que Deus fez contigo. Pergunto, você faz? É difícil. Sabe aquela parábola que agora você vai entender, do juiz justo, injusto, não sei. Eu sei que o cara tinha uma dívida tremenda por aí e chegou diante do juiz, o juiz teve misericórdia. Eu não sei se chama do juiz justo, eu sei que a história é essa. Era uma parábola que Jesus contou. E o juiz teve misericórdia da dívida daquele homem. Era uma dívida enorme, grandíssima, que ele não podia pagar sozinho. Nem se todo mundo do mundo inteiro ajudasse ele, ele poderia pagar aquela dívida. Aí o juiz foi e disse assim: tua dívida está paga. E o homem saiu dali dando pulo. Ah, glória a Deus, minha dívida está paga e tal. Passaram 2 dias. O homem tinha lá uns compromissos com outras pessoas que deviam a ele coisas pequenas. E ele foi cobrar. Essa parábola está falando de nós. Que Deus não nos conheceu segundo a carne, mas a gente, para não conhecer os outros segundo a carne, é complicado pra caramba. A gente prefere se decepcionar, mas continua conhecendo o outro segundo a carne. Diga para quem está do teu lado aí, não te conheço segundo a carne. Porque o que Deus fez contigo? Deus, abençoado, atravessou a tua humanidade. Esse corpo aí que você tem é um véu, viu, olha aí? Você enxerga mais, apesar de ser deficiente visual, humanamente falando, mas você enxerga mais do que muita gente que tem a visão perfeita, a visão humana. Porque esse corpo nada mais, nada menos é do que um véu. Veja aí o que diz 2 Coríntios 5,16. Olha aí, ó. Esse conselho. A partir de agora, daqui em diante, né? Não devemos mais conhecer a ninguém segundo a carne. Porque se você conhece alguém segundo a carne, você vai se decepcionar.
E nós não queremos uma congregação de pessoas decepcionadas. Você não veio para cá como vai para uma igreja do sistema religioso, como quem vai para um clube, uma reunião daquele Lions Club, do Rotary Club, do não sei o que e tal. Não, abençoado. Ali é uma reunião social. E as pessoas começam a se relacionar, bacana, e daqui a pouco começam os podrezinhos de um sair para os outros, aí começam os fuxicos, as fofocas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aqui não é assim, porque a primeira regra aqui é não conhecer a ninguém segundo a carne. Você tem defeitos e eu sei, então não precisa me dizer porque eu já sei, e eu não preciso te falar porque você já sabe. Caramba, que coisa tremenda. Se eu não quero me decepcionar contigo, eu tenho que te olhar como se esse véu não existisse. Então você, para mim, é como se você, com essa aparência, com essa vida humana que você tem, na verdade não fosse real. Você, para mim, é um espírito justo aperfeiçoado por Cristo. Um anjo que ele vestiu de carne, com uma carne defeituosa igual a minha, mas você está tão perfeito quanto eu, porque nós não fomos atrás da rebelião de Lúcifer, nós nos mantivemos pela misericórdia de Deus. Porque ele tinha um plano conosco, nos vestir de carne, nos trazer a essa terra, e depois revelar essa palavra para nós. Então nós não podemos conhecer ninguém segundo a carne. Porque se for conhecer segundo a carne, vai dar problema, né? Mas, pastor, por que é que eu tenho que fazer assim? Por causa de Romanos 8,3. O que diz Romanos 8,3? Que a lei era fraca por causa da carne e por causa do pecado. Então, Deus, enviando seu Filho em forma de carne de pecado, condenou o pecado na carne. Diga para quem está do teu lado. O pecado foi circunscrito à carne. Diga, o pecado foi encerrado na carne. O que tem na carne? Tudo aquilo que o diabo gosta. Prostituição, está onde? Você conhece alguém que se prostitui? Eu conheço. Qual é o problema de você conhecer alguém que se prostitui? Aquilo se desenvolveu na carne daquela pessoa. Certo? Mas aquilo também está na tua carne. Não, na minha carne não. Tudo bem. A bebedice. Quantos conhecem alguém que bebe até cair? Ficou mais leve, parece, né? Parece que o que bebe é mais leve do que o que se prostitui, né? Né? Bebe até cair. Aquilo está onde? Na carne. Mas aquela pessoa está como em espírito? Perfeita. Tem um letreiro na testa? Não. Porque não tem um letreiro na testa, não julgue ninguém. Julgue você mesmo. Ou melhor, julgue-se a si mesmo. Se esquadrinhe a ti mesmo. Te esquadrinhe a ti mesmo. Não queira esquadrinhar o outro, porque o crente é assim, né? Uma pessoa que gosta de meter a mão nas coisas dos outros. Quantos conhecem alguém assim? Né? Um larápio, alguém que rouba, que tal? Isso está onde? Na carne. Mas aquela pessoa em espírito, para você deve considerá-la como perfeita em espírito em Cristo Jesus, vestida por uma carne ruim. Agora, tem um detalhe que eu queria te falar. Nós somos uma congregação de espíritos aperfeiçoados, que a seus anjos fez espíritos, Hebreus 1:7, vestidos por uma carne ruim, né? E sabendo dessas coisas. Diga de novo para quem está do teu lado aí, não te conheço segundo a carne. Mas isso não significa que eu vou andar de braço dado contigo. Quantos entenderam isso? Eu não te conheço segundo a carne, mas como eu sei que você tem tuas manias, e essas manias podem prejudicar a minha vida,
eu não vou andar junto contigo. Eu não vou fazer um negócio contigo. Por quê? Eu não te conheço segundo a carne. E você é um 7-1 tremendo na carne. Então, como eu não te conheço segundo a carne, eu não posso te acusar disso aí, nem ficar divulgando essa mania tua aí, mas não venha para cá com essa que para mim você não vai me enganar, não. Isso é maturidade que você vai desenvolvendo, né? Então é uma congregação que você já viu, que jamais vai ficar vivendo num retiro espiritual internado num lugar durante um mês. Sabe por quê? Vai sair faísca. Por isso é que essas reuniões por aí, nesses lugares, dá briga, fofoca, disse-me-disse, confusão, discussão, porque você pega um monte de gente que não sabe nem o que é carne e espírito e coloca todo mundo no mesmo lugar. Um vai conhecer o outro segundo a carne, vai falar mal do outro, falar mal do um, tá olhando para minha mulher, esse pastor aí, ele chega, ele beija, ele pega mesmo, sai de perto dele. Deixa ele para lá, vai para lá, sai Satanás daqui. Ô Senhor. Mas não pode conhecer segundo a carne, cara. Então você tem que julgar, porque no passado nós cometemos às vezes muitos erros. O irmão está louvando o Senhor, tremendo. O irmão está em graça, aba pai, daqui para o céu, diabo não existe, sou abençoado. Aí você se meteu a fazer negócio com o irmão e o irmão te deu um tremendo cano. Poxa, me decepcionei, cara. Por quê? Poxa, estamos aqui da mesma congregação e eu confiando que nós estamos em graça. Abençoado. Analise, esquadrinhe, seja maduro, não se meta com qualquer um só porque diz que está em graça, não conhece ninguém segundo a carne, porque isso pode ser perigoso. Isso pode te dar um problema amanhã. Isso pode trazer uma situação para a tua família, sabe? Essas coisas acontecem, as pessoas têm carne, você não pode conhecer ninguém segundo a carne, mas tem que ter maturidade para saber com quem você vai andar, com quem você vai compartilhar. Tem uns que gostam de umas coisas que você já não gosta, você já gosta de outras coisas que as pessoas também não suportam você muito, e você deve ter simancol para perceber isso. Estou falando mentira? Então aqui não tem certo e nem errado. Quer dizer, entre nós não tem ninguém certo nem ninguém errado. Aqui tem espíritos justos, perfeitos, vestidos por uma carne. Um aplauso ao Senhor por isso. Ó. Então, as pessoas têm o mau costume de querer analisar os outros. Outro dia, uma irmã me fez a seguinte pergunta. Apóstolo, estava conversando com ela da graça e ela falou, apóstolo, e se uma pessoa matar, vai para o céu, então está com a salvação garantida? Aí eu respirei fundo, me lembrei de Jesus lá atrás com os fariseus que vinham com aquelas perguntas de pegadinha, sabe? Querendo derrubar. Aí eu falei assim, abençoada, sinceramente, eu não sei. Não, mas como o senhor não sabe? O senhor é um pastor, você tem que saber. Eu falei, não sei, eu não tenho obrigação de saber disso. Aí ela ficou meio decepcionada. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, que tremendo, né? Olha, abençoada, mas tem uma forma de saber. Eu sei qual é a forma de saber disso. Aí ela, os olhinhos brilharam, né? A pessoa que fica julgando os outros é assim, né? Quer saber, porque aí, vou saber. E ela pensou que eu ia por um lado e eu fui por outro. Eu falei, olha, a senhora faz o seguinte, a senhora pega o dinheiro que a senhora tem no banco, compra uma pistola, mata alguém e depois a senhora se mata. Aí a senhora vai saber. Você está maluco, pastor? Olha, desculpa, mas uma pergunta dessa, só uma resposta dessa. Para perguntas idiotas. Como é que fala em espanhol? Se ele disse qualquer guabanada, como é que é? Porque a mente das pessoas é muito limitada. Você está falando uma coisa superior.
Você está falando, você é salvo para sempre, está perfeito, você não vai perder a salvação. E a primeira coisa que os fariseus perguntam, quer dizer que eu posso adulterar então que eu estou salvo? Eu falei, vai! Você está doido para fazer isso, você está doida para fazer, por isso é que você está perguntando. Porque a Bíblia diz que aquilo que está no teu coração sai pela tua boca. E se é isso que está saindo pela tua boca, eu não preciso ser muito inteligente para saber o que você está pensando. Glória a Deus! Isso nos faz o quê? Em relação às pessoas comuns. Então, eu queria te dizer uma palavra apostólica. Não queira mudar ninguém. Ok? Desde que a palavra faça isso na pessoa. Não queira mudar ninguém. Não existe ninguém perfeito. Diga aí para quem está do teu lado, não existe ninguém perfeito. Todo mundo falha, todo mundo tem erro, todo mundo tem situações, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem suas coisas. E Deus sabe como aquela pessoa é. Filipenses 3:21. Olha o que diz aí, abençoado. Cristo transformará nosso corpo de humilhação. O meu corpo me humilha, o teu corpo te humilha. Esse corpo é corpo de humilhação, ele não presta. E o Efésios 4:22 diz, nosso corpo está viciado conforme desejos enganosos. Você tem desejos que te enganam. O que são desejos enganosos? Aquelas vontades que você tem de fazer alguma coisa que você sabe que te engana. Você sabe, porque você tem a identidade divina que combate a identidade adâmica. Então, se o vício, o desejo enganoso, o corpo de humilhação é o corpo exterior, é a identidade humana, e ela te propõe alguma coisa, e ela está viciada, imediatamente a voz de Deus, através do Espírito que está dentro de você, que a vontade do Espírito é contra a vontade da carne, diz na tua mente que aquilo não deve ser feito. Diz ou não diz? O problema é que às vezes você erra ou não erra? Perdeu a salvação espiritual por causa disso? Não. Você perde outras coisas. Você perde o dinheiro, perde a mulher, perde o marido, perde o filho, perde a família, perde o trabalho, perde o emprego, perde o fígado, perde o estômago, mas a salvação espiritual você não pode perder. Isso se chama, olhe para cá, vou fazer para você entender, se eu fizer assim só eu entendo, é assim, ó, S. Diga para quem está do teu lado, uma vez salvo. Mas nem tudo é notícia ruim. Vamos ver Isaías 46, rapidinho, 3 e 4. Escutem-me, casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Isso é uma palavra para o Espírito. Vocês que são trazidos por mim através do ventre. Você não saiu do ventre, você atravessou através do ventre. Vocês que são conduzidos pela matriz, pela cesariana, pelo parto normal, você foi conduzido de um estágio a outro estágio, né? Até a tua velhice. Eu mesmo, diz o Senhor, até as cãs tuas, máximo da tua velhice, sabe aquele velhinho rabugento? Eu suportarei vocês. Fui eu que fiz essa porcaria. Por isso é que eu suportarei, porque em últimas, quem é o culpado? Deus. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Fui eu que fiz, eu conduzirei, eu suportarei, e eu largarei vocês irem para o inferno sozinhos. Que se vire. Está escrito o que ali? Eu guardarei. Diga para quem está do teu lado aí, abençoado, você está guardado pelo próprio Deus. Um aplauso a ele por isso.
Então, começando a concluir aqui rapidinho, quando teu irmão cometeu um erro, creia que será a palavra viva que vai atuar nele. Você recebe essa palavra? Vou falar outro absurdo. Quando você vir um irmão cometendo um erro, finja que não viu. Isso é mais difícil. Pastor, isso é do diabo. Isso aí não é bíblico, não. Vou repetir a palavra diabólica. Quando você vir um irmão cometendo um erro, finja que você não viu. Isso agrada a Deus. Sabia? Quantos sabiam disso? Sabia não? Eu vou ler para você aqui rapidinho. Ó. Gênesis 9, 18. Diz assim, anote aí. E os filhos de Noé que saíram da arca foram 3. Sem, Cão e Jafé. 3. E Cão era o padrinho da terra de Canaã. Pois bem, estes 3 são os filhos de Noé. E deles foi cheia toda a terra. Isso está em Gênesis 9, 18. Muito bem, está dizendo aqui que o Noé, depois que a arca pousou, a água baixou, os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E o padrinho da terra de Canaã era o filho dele chamado Cão. Aí Noé, verso 20, depois que isso aconteceu, saíram da arca, né? Noé começou a lavrar a terra e plantou uma vinha. Verso 21. E bebeu do vinho. Imagino que Noé era daqueles que gostava de tomar uma talagada antes do almoço. Não sei. E depois de ficar um tempão dentro da arca, sem nada disso, o cara estava com o bico seco. Né? O cara estava salivando. Poxa, caramba, eu vou comer, eu vou resolver isso aqui. Não tinha botequim. Não tinha bar, não tinha lanchonete, não tinha aquele pé sujo lá da esquina onde você vai lá tomar aquele café com pão na chapa. Né? Não tinha nada disso. Aí ele plantou uma vinha, ele resolveu a parada. Está certo ou está errado? Está certo, plantou uma vinha. Verso 21. E bebeu do vinho e se embriagou. E estava descoberto em meio de sua tenda. Descoberto é sem roupa, peladão. Diga, peladão, sem roupa. Quantos aqui já ficaram peladão sem roupa? Porque Noé, pelo jeito, bebeu tanto que ficou sem sentido comum e ficou peladão. Já viu um cara na rua com a calça caindo, ele não está nem aí? Imagina o Noé sem calça, não está nem aí. Era o Noé lá. De tão alegre que ele estava, porque, caramba, me livrei daquele fedor de cocô de girafa misturado com elefante, com hipopótamo, com leão. Imagina um troço desse. Verso 22. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi correndo dizer a seus 2 irmãos que estavam lá fora. Ele foi caguetar, dedurar, falar mal. Papai não pode fazer isso. Fazer fofoca. Papai não pode fazer isso. Como é que papai, Deus fala com o papai para fazer arca, papai faz a arca, bota os bichinhos tudo lá dentro, a água desce, baixa a planta, vinha e agora bebe e fica peladão lá assim. Falando aquele monte de besteira, porque o cara quando bebe fala um monte de besteira, é verdade, não é? Sai tudo para fora o segredo. Imagina que Noé estava daquele jeito. Aí, um dos filhos foi dizer para os outros. Os outros 2, no verso 23, então Sem e Jafé pegaram a roupa, a puseram sobre seus ombros e andando de costa, cobriram a nudez do Noé, seu pai, né? Tendo seus rostos cobertos, impedidos, e assim não olharam para a nudez do seu pai. Agora, você está imaginando o Noé caído aqui no chão, e os 2 filhos dele assim, ó, pegaram a roupa do Noé aqui, arrumaram uma venda, não quer nem ver. Aí,
Não quer nem ver. E ó, andando de costas. E chegaram lá sem olhar e taparam aqueles negócios feios todos. Taparam. Papai, fica quieto aí. Para de falar, você está falando besteira. Papai, peraí, não é assim não. E tal. E o outro... Bom, verso 24. E Noé despertou da sua embriaguez e soube o que o seu filho mais jovem tinha feito. Porque o bêbado está bêbado enquanto ele está bêbado. Quando ele deixa de estar bêbado, a bebedice passou. Entendeu a filosofia do que eu disse? Ou seja, quando ele deixa de estar bêbado, ele vai saber o que você fez com ele. E o Noé despertou da bebedice dele e soube. Aí o verso 25 diz assim, e disse, 2 pontos, maldito seja Canaã, servo de servos será a seus irmãos. E disse mais, bendito pelo Senhor meu Deus seja Sem, o outro filho, e Canaã seja seu servo, e Deus engrandeça Jafé, que era o outro, e habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seus servos, e tal. Ou seja, isso aqui é só uma expressão de que a Bíblia diz que quando você vir um irmão cometendo um erro, finja que não viu. Deixa Deus tratar com ele. Ou será que você é mais poderoso que Deus para tratar com teu irmão? Vamos dar uma olhadinha rápida em Mateus 18, 7. Os escândalos acontecerão. Porém, ai daqueles que os trouxerem. Por quê? Porque os erros são cometidos pela natureza carnal. Então confie na palavra. Não queira ser você o chicote do mundo e consertar aquilo que você não pode consertar. Quem é que vai consertar então? Gálatas 6, 7. Olha aí. Não se engane. Deus não pode ser burlado. Tudo aquilo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Quantos creem nessa palavra? Isso aí é uma lei espiritual preparada. Há uma lei espiritual preparada para tudo. Então não vale a pena você gastar teu tempo, teu dinheiro, teu esforço, o teu bom humor, conhecendo as pessoas segundo a carne. Porque elas vão falhar. Tenha paciência. Creia que a palavra vai consertar a situação. Comece a orar isso, comece a confessar, comece a falar com o Senhor isso. Senhor, eu creio na tua palavra. Não aguento mais essa situação. Não posso me meter aí, porque ali eu creio que tem um Espírito perfeito. E tua palavra diz que aquilo que um filho planta, ele colhe também. Então eu recebo que seja isso que conserte essa pessoa e tal. E vai agindo de uma forma mais espiritual do que carnal. Uma palavra do apóstolo para você. Em carne você está programado para falhar. Diga para quem está do teu lado aí. Em carne você está programado para falhar. Mas a coisa não fica aí não. Agora diga assim para ele ou para ela. Mas em espírito você está programado para acertar. Ah, muito bem. E eu vou te fazer uma pergunta. Quem desses dois vai vencer a briga? Isso é contigo. Eu paro por aqui hoje. Quem vai vencer essa briga? Saberá Deus e você. Porque aquele que você alimentar mais é que vai ganhar essa peleja. Quantos recebe a palavra de hoje? Glória a Deus pela tua vida abençoada. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.